A guerra na Ucrânia, a Rússia completou a mobilização de 300 mil reservistas para atuarem nos conflitos no leste europeu. Segundo o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, 82 mil pessoas foram enviadas para o fronte, sendo 41 mil prontas para combate. A gente conversa agora, recebe muito gentilmente, nos atende o professor Valdir Bezerra, pesquisador e mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo. Tudo bom, professor? Bom dia, obrigada pelo seu tempo conosco. Tudo bem, bom dia, Adriana e Thiago. Quero agradecer novamente o convite da Jovem Pan. Nós que agradecemos, viu, o carinho, a atenção conosco por aqui. Professor, qual é o momento que vive a guerra na Ucrânia nesses já 8 meses de conflitos? Agora, nesse comecinho, nesse finzinho de outubro, as negociações de paz, por exemplo, deixaram de acontecer? Sim, as negociações de paz, elas deixaram de estar agora na pauta de conversas já há algum tempo. Existiram tentativas logo no começo dessa guerra, nos meses de março, até um pouco dentro do mês de abril, mas essa possibilidade ela se vê agora muito reduzida, até por conta do fato de que esse inverno que nos espera, esse inverno vai ser novamente decisivo para o contexto dessa guerra em território europeu, porque a Rússia terminou a mobilização das 300 mil pessoas que ela tinha a intenção de arregimentar quando a mobilização foi anunciada por Vladimir Putin há algum tempo atrás. Uma parcela dessas pessoas já está sendo enviada para a Ucrânia e o restante desse contingente vai ser enviado nas próximas semanas, nos próximos meses. E, por outro lado, a Ucrânia tem um entendimento de que a Rússia ela está preparando justamente esses reforços e até por conta disso que existe um acirramento das atividades ucranianas para tentar retomar aquelas regiões que a Rússia acabou anexando recentemente. Então, o que a gente pode esperar, a gente está num momento de expectativa para um aumento de tensões. Ô professor, a guerra completou 8 meses e o clima é tenso, obviamente, a tensão aumenta principalmente com essa possibilidade de guerra nuclear, algumas ameaças. Eu pergunto para o senhor, de que forma é possível encarar esse momento? Há realmente algum risco nesse sentido, professor? Eu acho um momento um pouco delicado porque na Rússia tem-se noticiado, inclusive na mídia, que a Ucrânia teria terminado uma preparação técnica com a ajuda de especialistas ocidentais e, sobretudo, americanos, para utilizar de forma provocativa, isso é o que tem se falado por aqui, de uma bomba suja, uma bomba que tenha elementos isótopos radioativos em território russo. Então, em vista dessas conversas que têm sido anunciadas, em vista desse tipo de notícia que tem se veiculado aqui no país, existe um certo risco de que, se algum evento dessa natureza vier a ocorrer de fato, isso pode levar a uma escalada sem controle. Porque até então a gente vinha discutindo se a Rússia iria utilizar ou poderia utilizar, por exemplo, armas nucleares nesse contexto de guerra, de conflito na Ucrânia, mas não havia nenhuma base doutrinária, pelo menos da parte russa, para que ela fizesse esse tipo de utilização. Agora, se houver um ataque contra a Rússia, aí nesse caso, por conta da doutrina militar russa de 2014, o país vai acabar respondendo, né, de forma nuclear. Então, isso é uma questão que preocupa muito. E essas discussões estão começando a aparecer aqui na mídia do país. Que perigo e que medo, não é? Agora, professora, a gente trouxe essa informação na hora que a gente recebeu o senhor aqui no Jornal da Manhã, falando sobre 82 mil reservistas na linha de frente da batalha, convocados para isso, além de outras 300 mil pessoas. A população é obrigada a acatar as ordens de Moscou, de Vladimir Putin. O que acontece com quem não quer participar? E a população lá dentro realmente acredita, de forma manipulada, que o que acontece é uma invasão justa e planejada, como Putin diz?
Olha, tentativas de resistência à mobilização, elas se deram na forma de saída dos russos quando essa notícia foi anunciada. Algumas estimativas disseram ou mencionam que cerca de 500 mil a 1 milhão de russos deixaram o país pelas fronteiras ao sul, com a Geórgia, por exemplo, e também pelas fronteiras ao norte com a Finlândia, que é justamente até próximo de onde eu me encontro agora no momento, aqui em São Petersburgo. Então, a forma de se evitar ser chamado ou convocado para muitos desses homens que estavam dentro daquelas características que o Estado necessitava foi sair. Os que receberam a carta na sua casa, que receberam a comunicação, houveram poucos casos de resistência ou de tentativa de evasão, tentativa de fuga. É curioso notar que a gente vive em dois campos informacionais totalmente diferentes. Então, quando você tem uma situação em que a gente não vive só uma guerra no campo de batalha, a gente vive uma guerra de informação. A Ucrânia, ao meu ver, venceu essa guerra informacional, sobretudo nas mídias ocidentais, mas o que acontece dentro da Rússia é que as versões e as narrativas do que vem sendo veiculado é totalmente diferente. Então, a população do país recebe uma outra perspectiva do que vem acontecendo em relação à guerra na Ucrânia. E até, apesar dos russos terem saído, muitos russos terem saído, a mobilização parcial que foi anunciada não causou um balanço muito grande no governo, não causou manifestações de grande monta, com exceção de algumas regiões no sul da Rússia, a gente pode mencionar o Daguestão, por exemplo, mas mesmo assim, mesmo essa medida que foi considerada como bastante drástica, né, o anúncio de mobilização parcial de uma grande parcela de homens, não causou um efeito no sentido de balançar o governo Putin. Professor Valdir, e em relação à popularidade de Vladimir Putin, o senhor que acompanha o dia a dia da política na Rússia, ele obviamente está isolado politicamente do Ocidente, com toda essa asfixia econômica, numa tentativa de frear o avanço da guerra, a continuidade da guerra, mas a popularidade dele. Quando houve a primeira convocação dos reservistas, muitos, como o senhor disse, deixaram o país, tentaram fugir, tentaram escapar dessa convocação, mas a popularidade dele em que pé que está, professor? A gente, quando olha para as pesquisas, existe uma certa observação de que a popularidade dele é bastante alta. O contexto em que essas pesquisas foram feitas, do ponto de vista sociológico, é bastante complicado, porque a partir do momento em que esse conflito começou e algumas leis foram sendo aprovadas no país de caráter restritivo, fica complicado você avaliar se, em vista das respostas das pessoas a pesquisas de opinião, se elas estão realmente manifestando a sua posição real ou se é um contexto de autopreservação. Então, a popularidade dele aumentou, mas a gente precisa olhar com um certo olhar mais cauteloso essa situação, porque o contexto político-social da Rússia é um contexto bastante complicado. Então, a gente não pode olhar exatamente os números com total confiança. O que o Ocidente acabou esperando, até depois das sanções, o que eu posso dizer que foi uma expectativa do Ocidente com essas sanções econômicas ao país, foi que a população russa se levantasse contra o governo. Não só se levantasse contra o governo, mas também que oligarcas que foram atingidos pelas restrições que eles sofreram de bens, de imóveis que eles tinham em outros locais, também pudessem preparar algum tipo de golpe palaciano, retirar o presidente do poder, e isso não acabou acontecendo. Ainda parece que Vladimir Putin tem bastante resistência, o governo Putin ainda está bastante resistente, e eles estão esperando justamente o que vai acontecer nesse inverno. Porque, como eu mencionei, esse inverno vai ser decisivo para esse conflito. E é claro que se a Rússia não apresentar novos resultados de vitórias, novos resultados de ganho, conforme o tempo vai passando, isso pode ir desgastando pouco a pouco essa estrutura, mas ela ainda se encontra, a meu ver, bastante sólida.
E, professor, nesses últimos dias a gente tem acompanhado aqui no Jornal da Manhã ofensivas fortes russas novamente na região sul, especificamente da Ucrânia, onde fica Kherson, por exemplo, e também, mais uma vez, na região mais centro-norte da Ucrânia, a capital Kiev. É possível entender quais seriam os objetivos de Putin? Zelensky faz bem em resistir. Os ucranianos, será que gostariam, os que deixaram o país, de retornar às suas casas, voltar a viver no seu país? Ataques em Kiev por parte dos russos começaram a ocorrer de uma forma mais eminente depois que ocorreu a explosão na ponte da Crimeia. Tem duas questões nesse caso, né? Esses ataques eles têm, primeiro, um caráter de resposta, um caráter de revanche contra o que foi feito na ponte da Crimeia, e o segundo ponto é tentar desestruturar a Ucrânia e a sua capacidade de realizar a guerra, realizar a sua resistência. Então, alvos do tipo elementos, por exemplo, de fornecimento de eletricidade no país, estruturas de comunicação, tudo isso é muito importante quando você conduz uma guerra de ambos os lados. Então, esses alvos que a Rússia vem atacando e atacou em Kiev tem esse significado estratégico, diminuir a capacidade da Ucrânia de resistir. Já que a Ucrânia vem recebendo bastante ajuda financeira e logística do Ocidente, alguns equipamentos modernos também de vários países europeus, o que os russos estão tentando utilizar nesse momento é justamente o enfraquecimento da capacidade ucraniana de conduzir as suas operações de retomada dessas regiões que a Rússia acabou anexando, inclusive Kherson. Professor, para fechar nossa conversa, até que ponto a chegada do inverno na Europa dificulta as ações de guerra e pode precipitar o fim do conflito ou não necessariamente? Esse inverno ele tem algumas questões bastante interessantes. A Rússia vai enviar mais reforços. Os ucranianos, por via também de declarações do seu presidente, já prometeu que a bandeira ucraniana vai retornar àquelas regiões que a Rússia havia anexado. Ele fez essa promessa publicamente. Então, os ucranianos estão preparando a retomada dessas regiões. Isso vai acontecer nas próximas semanas. Os russos estão enviando reforços e a Europa vai passar por um momento mais complicado, justamente por conta da restrição de fornecimento de energia russa ao continente. Isso vai trazer problemas econômicos em alguns países europeus, que os russos esperam possa balançar aquela decisão ou aquele consenso monolítico do continente em manter essas sanções duras contra o país. Então, em algumas frentes, a gente pode dizer que desde fevereiro, desde que começou esse conflito, o momento mais importante em relação a essa guerra ainda está por ser vivido. E esse momento vai ser justamente a chegada do inverno, por conta desses fatores que eu mencionei, e das expectativas que estão em torno dessas discussões, né, em relação até mesmo ao uso de armas sujas, retomada de territórios, conflitos com maiores contingentes humanos e tudo isso. A gente segue acompanhando, então, não é? A guerra na Ucrânia e as consequências, agora já nesse 8º mês de conflitos. Para falar sobre o assunto, a gente recebeu aqui no Jornal da Manhã o professor Valdir Bezerra, pesquisador, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo. Professor, obrigada pelos esclarecimentos, pela conversa. Ótimo sábado. Muito obrigado, desejo um bom dia a todos e é sempre um prazer estar participando aqui da Jovem Pan. Obrigado.